Estamos falando em estrogênio e estamos criando polêmica mesmo, né? Vai ser muito polêmico. Eu fico imaginando Pois é, os meus eu colegas já fiquei curiosa da dermatologistas modulação que estão aqui hormonal assistindo, agora. entendeu? Como eu fiz o curso contigo e a gente vai continuar, porque uma coisa que me interessou muito se fala muito mal de reposição hormonal, que na verdade a gente trata como modulação quando Isso. bem feita. É. Testosterona. Pois é, então você imagina, um indivíduo tem 70 anos de idade, ele vai no oftalmologista e fala assim, doutor, eu estou aqui porque eu não estou enxergando bem. Aí você imagina o oftalmologista dizendo para ele assim, eu vou lhe dar uma visão de 70 anos. Ele fala, não, doutor, peraí, eu vim cá para ter uma visão 20/20. Eu quero o melhor óculos que eu puder me dar. O indivíduo está com diabetes, ele vai no endocrinologista, o endocrinologista fala assim, eu vou te dar um pâncreas de 70 anos. Não, eu quero a minha glicemia abaixo de 100. O indivíduo de 70 anos vai no consultório do urologista. Ele está com o testículo dele tem 70 anos, ele não produz mais testosterona como produzia aos 25. Por que não dá para esse indivíduo também? Aí você vai dizer assim, mas e não corre o risco de câncer? Eu falo, não, é o contrário. O jovem de 18 anos de idade que tem a testosterona em 2000 tem câncer de nada, pô. É à medida que você vai perdendo os hormônios que você vai desenvolvendo câncer. Só que eles desenvolveram uma série de hormônios, Guilherme, que não são hormônios, que causam câncer. Que no caso, por exemplo, vamos dizer, a metiltestosterona. Então, como a metiltestosterona causa câncer, o médico pensa que a testosterona causa câncer. Papagaio come milho e periquito leva fama. Eu faço testosterona em mim mesmo há 14 anos. Eu comecei aos 52, vou fazer 67 anos de idade. Eu vou só fazer um adendo, porque eu e meu filho vamos à academia depois do dia a dia tal, a gente vai para uma academia e vamos mudar o nosso dia a dia. Depois do teu programa, eu tive duas pessoas assim que me pegaram na porta da academia. Disseram, pô, estava assistindo tal, pô, adoro o Laíro, comprei livros tal. Cara, eu vejo esse cara há 15 anos, ele continua igual. Mas não tem segredo. É a parte nutricional, que infelizmente não dá tempo aqui para a gente estar discutindo, é a parte hormonal, entendeu? E é a atividade física. É uma combinação. Se pergunta assim, qual que é a perna mais importante de um tamborete de 3 pernas? Não tem a mais importante. A atividade física é importante, a parte nutricional é importante, a parte hormonal é importante. Quando você combina as 3 coisas, você consegue fazer o que eu chamo de envelhecer sem ficar velho. Porque envelhecer, Miguel, todos nós vamos envelhecer. A alternativa é morrer antes. Agora, ficar velho, parar de escutar, parar de enxergar, perder autonomia, perder controle esficteriano, esquecer o nome do filho, isso é opcional. Ou seja, as doenças relacionadas com a idade hoje são opcionais. Só tem quem quer. Um brasileiro hoje de 65 anos de idade toma, em média, 6 remédios por dia. Remédios. Ou seja, é doente. É uma pessoa já doente. Ele vai levar, às vezes, 15, 20 anos para morrer. Mas ele já está doente. A testosterona, que é o hormônio masculino predominante, começa a diminuir a sua produção. A produção ocorre 95% nos testículos e por volta de 5 a 7% nas glândulas adrenais. Então, nós chamamos de hipogonadismo primário. O que é isso? O testículo começa a não funcionar como devia e vai caindo o nível de testosterona. E o cair do nível de testosterona interfere em várias coisas. Interfere na própria vida sexual, que tem 5 coisas importantes sexualmente falando. A primeira delas é a libido, é a vontade de ter sexo, que o indivíduo vai deixando de lado, vai assistindo televisão, faz tudo menos o sexo, ele vai ficando no background. Segundo, é o próprio processo da ereção, quando ele quer ter o sexo, ele tem a ereção ou não. O terceiro é a ejaculação, que quando a testosterona começa a cair, o líquido ejaculatório também começa a diminuir. E quarto é o orgasmo, que começa a perder a sua força. Então chega o sujeito nem saber se ele tem orgasmo, não, porque é tão rápido e tão fraco que ele não consegue nem detectar às vezes. Ele tem aquela excitação, mas ele não sabe na hora que começa ou termina o orgasmo por ser fraco demais. Esses 4 componentes podem vir juntos, ou seja, o paciente pode chegar no consultório médico e dizer, eu tenho problema de libido, da vontade sexual,
eu tenho problema de ereção, eu tenho problema da ejaculação, eu tenho problema do orgasmo. Ou pode aparecer individualmente, seletivamente. Tem aquele indivíduo que tem só o problema da libido. Ele não tem vontade, mas se pintar o clima, ele vai ter ereção. Tem aquele que tem a vontade, mas não tem ereção. Tem aquele que tem a vontade, tem ereção, mas não tem ejaculação. Ou não tem orgasmo. Então, isso aí se combina muito. Então, cada caso é um caso, e é impressionante como é que pessoas de 28, 30, homens de 28, 30 anos, já começam a sofrer esse problema. Principalmente se são indivíduos que abusam do álcool, têm uma alimentação precária, faz o uso abusivo de refrigerantes, são fumantes. Então, geralmente, uma pessoa que fuma mais de 15 cigarros por dia vai terminar com problema de disfunção erétil, mais cedo ou mais tarde. Então, quando você faz esse somatório de tudo isso, mais essas toxinas, você vai encontrar indivíduos jovens que já estão, por incrível que pareça, num processo de andropausa. A boa notícia que eu tenho para todos nós é que em qualquer momento você pode reverter essa situação. Não é nada irreversível. Mas se não é tomado nenhuma atitude, se não é mudado o estilo de vida, se não é feito nenhuma modulação hormonal, a tendência é piorar. E aí nós vamos ver a outra parte que eu acho que é mais importante do que a sexual. O coração é o órgão que mais tem receptor para a testosterona. Na realidade, a testosterona é um hormônio cardíaco, porque ela faz o coração bater com mais força, ela dilata a coronária, ela dilata os vasos do cérebro, ela é vasodilatadora. O cérebro não consegue funcionar sem testosterona. O que dá ao homem esse raciocínio tridimensional, esse raciocínio espacial, essa capacidade de determinar onde ele está no espaço, ele não precisa de GPS para chegar a lugar nenhum, as mulheres já precisam mais, o homem tem essa capacidade de localização espacial mais desenvolvida por causa da testosterona. É a testosterona que fortalece o osso no homem. Então, o homem que não tem testosterona, ele tem um osso fraco, ele tem um músculo fraco, ele tem um coração fraco, ele tem um cérebro fraco. E ele vai no médico e o médico diz, você tem que aceitar isso. Isso faz parte do processo de envelhecer. Isso faz parte da idade. Isso é normal. Bom, pode até ser normal estatisticamente, mas você pode reverter tudo isso. Existem tríbulos ou tribúlos terrestres, que têm uma atividade muito interessante em estimular o testículo a produzir hormônio testosterona. Então, o indivíduo que é mais jovem, vamos supor, um indivíduo de 30 anos de idade, nós não vamos colocar ele numa modulação hormonal com testosterona, porque ele teria que ficar a vida inteira. Então, não está na hora ainda. As pessoas mais jovens, elas vão aproveitar essa parte do tríbulos terrestres melhores que nós temos no mercado. E aí o testículo volta a funcionar, porque o testículo ainda é jovem, está faltando uma estimulação. Um dos grandes problemas da andropausa ser prematura é a ingesta excessiva de açúcar. Para o homem, mais do que para a mulher, o açúcar faz muito, nós somos viciados em açúcar, e isso é muito prejudicial. Então, tem pessoas que começam a ter problema de testosterona pelo processo de alimentação, pelo excesso de açúcar, pelo excesso de carboidrato. Às vezes, por desidratação, pela falta de tomar água, porque o centro da fome e o centro da sede estão muito próximos no hipotálamo. E com o passar dos anos, a gente vai perdendo. A partir dos 40, 45 anos, você tem muito pouca sede. Se você for depender da sua sede para beber água, você vai ser uma pessoa desidratada, com todas as consequências. Então, a pessoa tem que aprender a fazer a ingesta de fluido, de água especificamente, sem esperar a sensação de sede. Por que se fala modulação hormonal? Né? Porque, na realidade, não é reposição, que é uma coisa antiga, obsoleta. Reposição era assim, faltava um hormônio, aliás, eles nem sabiam se faltava, porque não media nada na época, e também não valia a pena medir, porque o que dá não muda o que está lá, entendeu? Então, uma mulher, por exemplo, está na menopausa, está com estrogênio baixo, não adianta medir que ela está baixo, no caso da reposição, porque o que ia repor não ia mudar o estrogênio dela. Então, a reposição, vocês olhavam o hormônio e dava. A modulação
você primeiro equilibra como se fosse uma orquestra. Não adianta consertar só aquele violino que está desafinado. Você tem que trabalhar em grupo. É a tireoide trabalhando com pâncreas, trabalhando com adrenal, trabalhando com ovário, né? E assim por diante. É um equilíbrio, são os vários hormônios. E não é oral, você não faz isso pela boca, porque os hormônios esteroidais, eles não devem ser administrados pela boca, porque quando eles passam no fígado, eles mudam a característica e vai cair no sangue metabólitos, às vezes indesejáveis. Então, fazer transdérmico faz uma diferença enorme. Então, essa combinação de usar vários hormônios, de fazer via transdérmica, de medi-los antes e depois e ver como que o ajuste é feito, isso recebeu o nome de modulação em vez de reposição. E uma coisa interessante, Leandro, é o que a gente sempre te escuta falar e que muita gente acha que não existe, que é o bioidêntico. Sim. Né? Aliás, o bioidêntico surgiu antes do não bioidêntico. Porque... Como, leiga, posso te perguntar o que é o bioidêntico? Pode, sim. Bioidêntico é o seguinte, é algo que é exatamente igual àquilo que você tem no corpo. Então, se eu tenho uma progesterona que é igualzinha que o seu ovário fabrica, essa progesterona é chamada bioidêntica. Ela foi criada, foi descoberta em 1940. Para você fazer o não bioidêntico, que é o que você encontra comum aí, você tem que ter o bioidêntico, porque existe uma lei mundial que diz assim, não se pode patentear nada que a natureza fabrique. Então, para uma empresa lançar um similar, ele tem que provar, a empresa tem que provar que esse não é bioidêntico. Então, os bioidênticos surgiram primeiro, para depois surgir os não bioidênticos. Então, o bioidêntico faz toda a diferença, porque quando uma mulher está na menopausa e ela recebe um remédio que é urina de cavalo, de égua prem, eles põem a égua grávida, 1000 éguas numa baia, dão um remédio para elas urinarem o dia inteiro, só urinam, mais nada, ficam 24 horas urinando, e eles recolhem aquela urina e faz uma pílula que você compra ali na farmácia, que você usa, e aqui eu chamo de urinoterapia. Tem 11 metabólitos, quando você toma aquela pílula, que não pertence ao corpo humano, que pertence a cavalo. Então aquilo entra no receptor do hormônio e fica lá agarrado. Trata a sintomatologia da mulher, mas ela engorda, ela envelhece mais rápido, ela perde a libido, ela vem a ter secura vaginal, etc, 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 etc. O bioidêntico já está exatamente o contrário. Você mede, vê que está deficiente, e hoje se faz principalmente na saliva, é o melhor jeito, e você então substitui aquilo numa dosagem apropriada para atingir um nível salivar, que é o nível do tecido, e é como se fosse um ato de mágica, porque a melhora é absurda. Eu digo para o médico, quando você começa a trabalhar com esse tipo de medicina, você vai se sentir muito mais orgulhoso de ser médico, porque o paciente vai dizer para você, doutor, eu nunca melhorei tanto na minha vida, muito obrigado. E você recebe agradecimentos e a sua clientela aumenta, porque não existe nada melhor do que o boca a boca, não é verdade? Porque quando você faz uma coisa bem feita para um paciente e ele melhora, esse paciente vai conta para o outro. Quando o outro chega, a melhor propaganda. E você já percebeu, você trabalha na área de saúde, quando você recebe um paciente que foi recomendado por outro, ele já chega de peito aberto, confiando 100% em você, professor.